Estamos na casa do Senhor, é motivo de muita alegria estarmos aqui e vamos fazer nesse instante um momento de meditação na palavra do Senhor, que está no livro de Filipenses, capítulo 1. Vamos ler os versos 27 ao verso 30. Filipenses, capítulo 1, dos versos 27 ao verso 30. A palavra do Senhor assim nos diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso bondoso e eterno Pai, nós queremos nesse instante, ó Deus, que apesar das limitações humanas, que o Teu Espírito fale nesta manhã ao Teu povo, que possamos sair daqui exortados, mas também encorajados a seguir em frente com o propósito de sermos chamados de Teu povo e de responder pelo Teu nome. Ajuda-nos nesse propósito. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, uma das coisas que mais ocupa o nosso tempo quando nós vamos comprar algum tipo de produto, como eletroeletrônicos ou roupas ou qualquer outro produto, é nós identificarmos que de fato aquilo que estamos adquirindo é um produto realmente autêntico, original, que não há falsificações. Nós conhecemos que vários produtos, tendo essas características de não originalidade, são produtos que são tidos como inferiores, são produtos que nós muitas vezes rejeitamos e não queremos que isso ocorra sobretudo quando nós pagamos o preço de algo que é original. Então, esse texto que acabamos de ler está num contexto que nós vamos compreender ele também, mas ele faz uma demonstração de alguns atributos, de algumas características, de algumas marcas que possibilitam identificar aquele que realmente é um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem e mulher temente a Deus. Mas antes de iniciarmos a análise desse texto, é importante nós entendermos um pouco de onde está inserido esse texto e algumas observações para que nos ajude a compreender o propósito que o apóstolo usa aqui para escrever essa carta. Primeira coisa que nós precisamos saber, logo no verso 1 do mesmo capítulo, do capítulo 1, nós vemos que o apóstolo, ele se identifica como sendo o autor dessa carta. Então, aí ele se identifica, mas também temos unanimidade com relação à igreja primitiva em reconhecer que Paulo é o autor dessa carta, portanto não há controvérsia com relação à autoria paulina desse texto que acabamos de ler. Ele escreve aí essa carta por volta do ano 61 a 64, depois de Cristo, e é importante nós compreendermos a importância da cidade de Filipos. Filipos é uma cidade que tem esse nome em homenagem e honra a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. É uma cidade que, por estar no trajeto entre as províncias orientais e Roma,
que era a capital do império nessa época, ele tem uma importância muito grande, porque, a exemplo da nossa cidade de Feira de Santana, onde muitos lugares para você se deslocar do sul e do sudeste para o norte e o nordeste, você passa por aqui. E Filipos era também uma cidade que possuía características bem semelhantes. Era uma cidade que era habitada, sobretudo, por ex-combatentes de guerra. Então, homens que se aposentaram e recebiam terras como parte do pagamento de seus serviços prestados ao Império Romano, e eles, então, ficavam basicamente nessa cidade. Ele, evidentemente, com as suas famílias. E nós percebemos, ao fazer uma leitura dessa carta, que nesta carta, independentemente e diferentemente de outras escritos do apóstolo, ele adota um tom muito mais doce, muito mais cortês, muito mais amável para com seus leitores, e não se vê, apesar de identificar alguns partidarismos, algumas divisões, não se vê isso como uma coisa séria. O apóstolo ele não trata isso como uma coisa relevante, e, ao contrário de grandes repreensões, ele prefere adotar um tom, um ar, uma atmosfera de união e de amor. Ao mesmo tempo, existe uma gravidade nessa carta, nesse texto que acabamos de ler. Quando nós vemos todo o contexto do livro, que é um livro pequeno, ele possui 4 capítulos apenas, é um livro que é muito gostoso de ler, porque você identifica a todo instante como se o apóstolo estivesse colocando o seu coração junto com aqueles irmãos que também correspondiam a esse amor, fato que ele demonstra quando se refere a Epafrodito, que foi o mensageiro enviado pela igreja com ajuda, e ele, depois de passar por doença e gravidade de sua doença e haver se recuperado, Paulo então reenvia ele de volta para a alegria, não só da igreja, como do próprio apóstolo, que manifesta isso de forma inequívoca. Então, irmãos, esse é o contexto em que essa carta ela é escrita. E, ao fazer isso, no momento em que o apóstolo ele traz a orientação e a exortação e também o encorajamento para aqueles irmãos que estavam passando por alguma perseguição, nós podemos então identificar algumas marcas que separam aquele que é um verdadeiro crente, aquele que é um verdadeiro temente a Deus, daqueles que fazem isso de uma forma mais descuidada ou inadequada. Se nós tivéssemos que dar um tema para esses versículos que acabamos de ler, dentro desse contexto que nós estamos analisando, seria as marcas de um verdadeiro cristão. Primeiro, no versículo 27, na parte A, dignidade no viver. Na parte B do mesmo versículo, firmeza na unidade, coragem no combate, no verso 28, e 29 e 30, paciência e exemplo na tribulação. São marcas que certamente nos separam, trazendo para nós de pessoas que não têm o Deus Todo-Poderoso como seu Senhor. E é isso que vamos ver inicialmente, analisando o primeiro ponto, na parte A do versículo 27, que começa com o verbo no imperativo. Então, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Se nós observarmos o sentido do verbo viver, nós também não teríamos dificuldade de entender como o apóstolo está dizendo:
portai-vos como cidadãos de modo digno do Evangelho. Talvez os irmãos, evidentemente, que tenham conhecimento de como o cidadão romano ele era tratado por todo o império. Então, o cidadão romano ele era alguém que tinha prerrogativas, privilégios que não eram concedidos a outros povos. Então, quando o apóstolo vai se dirigir aqui, sabendo que ele está se dirigindo à igreja parcialmente gentílica, parcialmente formada por cidadãos romanos, ele usa isso para dizer exatamente como esse cidadão que outrora viveu afastado dos caminhos do Senhor, que praticava toda sorte de iniquidade, agora, uma vez convertidos, como é que esse cidadão deve se portar? Portai-vos unicamente como cidadãos de modo digno do Evangelho. E o que Paulo quer dizer, então, com viver de modo digno do Evangelho? Os crentes eram homens dessa igreja, uma igreja gentílica. Por que nós concluímos que ela era uma igreja gentílica? Porque nós não percebemos no livro nenhuma citação do Antigo Testamento, nem vemos também aqui no livro nenhum nome judeu. Sabendo que ele tinha essa formação, nós podemos afirmar que era uma igreja majoritariamente gentílica, formada por pessoas gentias. Então, Paulo está dizendo para essas pessoas que antes, no passado, eram idólatras, adúlteros, que praticavam toda sorte de procedimento que para aquela sociedade, para aquela civilização em sua época, eram tidas como normais, como nós podemos verificar na nossa sociedade hoje, para o comportamento da sociedade. E nós vamos entender que para essas pessoas que estão naquelas práticas, elas consideram isso com normalidade. Então, assim também, Paulo está usando desta persuasão de trazer aquele homem que tinha consciência do que era ser um cidadão romano, de usar, portanto, de privilégios, de usar, portanto, de prerrogativas específicas para eles. Paulo agora está dizendo: vocês têm que se portar agora e viver como cidadãos do reino de Deus. Então isso traz para eles, apesar do tom da carta de encorajamento o tempo todo, de elogio, de reconhecimento, de amor, de colaboração, apesar disso, o apóstolo aqui, ele vai tratar dessa questão para encorajamento e para o bem da igreja. Se nós fôssemos comparar como era o Império Romano com seus cidadãos, a gente poderia usar um paralelo no nosso país, como aquele que faz o registro da identidade, ou do seu CPF, ou do seu título de eleitor, de forma que você tem uma identificação para qualquer pessoa de que aquele se trata de fato de um cidadão ferense, de soteropolitano, como era na época os filipenses. Então, Paulo, apelando para esses leitores que compreendiam isso, ele traz à tona essa situação de agora serem chamados de novos cidadãos dos céus, e não apenas cidadãos romanos, como nós já sabemos. Embora seja realmente difícil ou impossível neste mundo alcançarmos a perfeição, em nenhum momento as Sagradas Escrituras nos tira a responsabilidade de buscarmos a perfeição, buscarmos a cada dia mortificar o pecado, de cada dia nos moldar ao padrão do Evangelho, a um padrão que tem que nos diferenciar do resto do mundo. Nós não podemos de forma alguma sermos confundidos com pessoas descrentes. O nosso proceder tem que ser de tal maneira, devemos viver de tal maneira, nos portar de tal maneira,
que sejamos realmente dignos do Evangelho de Cristo, que isso faça diferença, porque nós sabemos que a neurolinguística, por exemplo, ao analisar a influência que as pessoas têm nas outras, 7% apenas é com o que elas dizem. As pessoas muitas vezes têm uma capacidade de eloquência, de convencimento, nós sabemos disso, pessoas que têm esse dom da palavra e de convencimento das pessoas, mas mesmo estas, no geral, elas só impactam com apenas 7% das pessoas, ao passo que com o seu comportamento, 55%. Então não pense, irmãos, que nós não estamos sendo observados. Estamos sendo observados, sim, e com muito mais rigor do que os demais. Você veja que quando a gente descuida de alguma coisa, sempre alguém vai nos dizer: mas não é crente, mas não é este que é presbítero da igreja, é pastor, ou é membro da igreja, porque para nós deve pesar realmente levar sobre nós o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de sermos feitos filhos de Deus. E ser filho de Deus, nós vamos ver lá em João, é aquele que obedece à sua palavra. Crente verdadeiro, de forma pragmática, é aquele que busca incessantemente cumprir a lei de Deus. Então, esse é um dos aspectos que nós temos que, a cada dia, buscar em nossas vidas. Veja que na sequência do versículo ele vai dizer: para que vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho, para que, e ele vai dizer: ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando não de forma individual ou separada, mas juntos pela fé evangélica. O apóstolo faz essa conexão entre viver de forma digna do Evangelho e para que nós devemos fazer isso. É claro que nós não trataremos aqui dos benefícios de se buscar isso diante de Deus, que sabemos são imensuráveis, sobretudo a salvação em Cristo. Mas, sobretudo, de entender que existe uma conexão muito clara em cada objetivo de tudo quanto nós aprendemos na palavra do Senhor, e com isso nós somos cidadãos do reino de Deus, melhores a cada dia, no processo que todos nós conhecemos de santificação. Eu queria convidar vocês para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos ver aqui um momento em que Paulo e Silas são açoitados e presos. Eles foram lançados na prisão injustamente. E qual foi o comportamento deles nesse instante com relação à firmeza e unidade dos seus procedimentos? Vejam aí a partir do verso 19 o que acontece com Paulo e Silas. Verso 19 diz o seguinte: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e levando-os aos pretores. Pretores eram uma espécie de administrador ou aquele que fazia julgamentos de menor peso e importância. Eram magistrados do império. Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes. No verso 23 diz: e depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E o que é que acontece? No verso 25:
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Veja que Paulo sabia falar eloquentemente, falava em vários idiomas, inclusive. Mas vocês acham que as palavras de Paulo impactaram mais do que o seu procedimento com relação àqueles que o escutavam? Será que eles, presos aos pés de um soldado romano, tendo sido açoitado por diversas vezes, estando, portanto, ferido, talvez até com certa gravidade, o seu procedimento é de se portar de forma digna do Evangelho de Deus, de se portar não como um cidadão qualquer, não como um crente que na primeira dificuldade ele se afasta da igreja, não como aquele que diante de uma dificuldade qualquer ele nega a sua fé, ou ele acha que está sendo injustiçado por Deus e abandona o Evangelho. Não. Paulo, ao contrário, dá testemunho efetivo, prático, vivencial para aqueles que o escutam e podem perceber como é diferente o comportamento deles. E vejam que logo após eles terem sido injustamente presos, açoitados, como cidadão romano, quando os pretores ordenam que os carcereiros o libertem, ele faz questão de demonstrar o conhecimento do que era ser um cidadão romano. E ele vai dizer: não aceito isto, eu quero que os pretores venham aqui para me soltar, porque como cidadão romano, o devido processo legal que a gente está tão acostumado a ouvir aí nos jornais, não foi obedecido. Eu fui tratado como uma pessoa que é fora do contexto da cidadania romana. E os pretores, ao tomarem conhecimento e tomados de temor, eles vão, pedem perdão, pedem desculpas, relaxam sua prisão, e Paulo então pode voltar para o convívio dos seus irmãos. Então, assim, vemos um exemplo como o de Paulo e Silas, o próprio Paulo que está escrevendo, de como nós devemos continuar unidos na luta contra a perseguição. Nós temos que estar acompanhando todas as mudanças que o Legislativo tem feito em perseguição à igreja. E quando persegue a igreja, não persegue a instituição da igreja, um CNPJ, vamos dizer assim, a sede da igreja. É a nós e, acima de tudo, a Cristo que está sendo implementadas as perseguições. E nós somos convidados como cidadãos brasileiros que temos direitos constitucionais garantidos a nos portar também como cidadãos brasileiros, mas, sobretudo, como cidadãos que temem a Deus. O terceiro aspecto, irmãos, nós vamos identificar, que é no verso 28, coragem no combate. O verso 28 vai nos dizer o seguinte: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo encoraja os crentes de Filipos a não se intimidarem, e não somente isso, a reagirem face à oposição, dando-lhes principalmente dois motivos. Primeiro motivo: a coragem deles face à oposição é um sinal de julgamento divino, confrontando os perseguidores. Veja que Paulo já tratou isso em outras cartas. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. 2 Tessalonicenses é um livro que é logo à frente do que estamos analisando esse texto. Tem Colossenses, depois Tessalonicenses. E no capítulo 1, a partir do verso 5,
diz o seguinte, vamos partir do verso 4, ao tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente de reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado com seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então veja que o encorajamento que o apóstolo dá àqueles irmãos de Filipos é no sentido que eles devem fazer isso porque há dois motivos muito claros. Isso não ficará impune para aqueles que perseguem a igreja, mas e também que haverá um galardão, uma recompensa para aqueles que se portam de forma fiel. Tal coragem é um sinal da salvação integral dos crentes. Essa coragem que nós temos ao enfrentar perseguições, ele é um sinal evidente, claro, palpável, de que somos de fato tementes a Deus. Nós sabemos que às vezes há muita sutileza nas perseguições. É no seu emprego, às vezes na escola, na sociedade, na forma como você é tratado. Muitas vezes as pessoas acham que você tem até um nível intelectual comprometido porque você crê nas verdades do Evangelho. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas você é uma pessoa esclarecida e é crente? Como se isso fosse coisas antagônicas. E tudo isso advém de um pensamento totalmente equivocado acerca do Evangelho. O Evangelho que nos ajuda a pensar, a nos conhecer também com relação aos nossos deveres de cidadão, mas, sobretudo, a nos portar de forma que o cidadão dos céus também seja reconhecido. Por isso, vivei como cidadãos do reino de Deus, vivendo conforme a vocação pela qual nós fomos chamados, vivendo de forma que isso evidencie quem somos. Devemos ser imitadores de Deus, como nós vemos em vários textos, mas vamos em Efésios 5, no verso 5, verso 1, em que também o apóstolo Paulo vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Então nós percebemos, irmãos, que esse encorajamento, ele advém de quem somos também. Não é um encorajamento para fazer afronta a ninguém, mas de sabermos que há dois motivos, pelo menos, nesse texto apontados, que isso não ficará impune para os perseguidores, e nós que cremos, temos garantido que isso é um sinal evidente de quem somos filhos. Se somos filhos de Deus, ou se somos filhos da ira de Deus. Se nós nos portamos como aqueles que respondem pelo nome do nosso Deus, pelo Evangelho que anunciamos, e aquele que renega isso com as suas atitudes. Então, coragem no combate
também mostra quem somos diante de Deus por nossas atitudes. O quarto ponto é a paciência e exemplo na tribulação. O apóstolo conclui com argumentos inafastáveis do porquê de vivermos de modo digno. Porque a nós foi concedida por Cristo não apenas crer nele, mas de padecer por seu nome. É muito fácil ser cristão da boca para fora. Nós, se quisermos viver de forma a nos esconder, apenas vindo à igreja, apenas participando de algumas ações, não procurando amoldar o nosso comportamento à palavra de Deus, é muito fácil. Viver assim é fácil. Você e eu fomos chamados a fazer algo muito mais do que apenas crer. Nós fomos chamados a viver. Nós acostumamos a compreender os escritos do apóstolo Paulo como, se a gente tivesse que fazer um resumo, seria assim: compreenda, entenda. Ele explica toda a complexidade que, para muitos, inclusive alguns apóstolos contemporâneos, entendiam a profundidade daquilo que Paulo ensinava. Mas veja que nessa parte do texto, ele não diz para ninguém compreenda, entenda. Ele diz: vivei, praticai, sejais assim. Tem um procedimento que seja perceptível e diferente. Sofrer por Cristo, evidentemente, não significa pegar a cruz de Cristo, até porque isso seria impossível. Mas muitos podem pensar que é isso. Não. Sofrer por Cristo é carregar a cruz que é nossa. Aquele que quer me seguir, que pega a sua cruz. É viver o tempo todo dentro dessa perspectiva de que não há sofrimento comparável com aquele que Cristo padeceu, suportou. Não há. E que tudo que nós estamos eventualmente passando por perseguição não deve ser motivo de tristeza, ao contrário, deve ser motivo de alegria. Vemos vocês se lembram, irmãos, de Atos capítulo 5, eu peço que você, por gentileza, abra sua Bíblia. Nós vamos perceber quando Pedro e os demais apóstolos, eles são presos, porque pregavam o Evangelho. Eles foram lançados na prisão, também igualmente açoitados, e quando saíram do Sinédrio, eles se regozijavam por serem considerados dignos de sofrer por causa do Evangelho. Veja que a alegria deles era de olhar para as marcas do seu corpo, identificar o sofrimento, os açoites sofridos, a injustiça praticada, e isso ser motivo de alegria para eles, de encorajamento para eles, de ser motivo de encorajamento para muitos irmãos, de saberem que apesar daquilo acontecer para com eles, eles estavam sendo encorajados e tinham alegria, se regozijavam por serem considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que no verso 41, quando eles são libertos, diz o seguinte: e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vejam que, irmãos, apesar de todo o sofrimento, apesar de os apóstolos, sobretudo os apóstolos que anunciavam o Evangelho, a alegria, Paulo também vai dizer isso, se tenho alguma coisa a me vangloriar, é porque trago em mim as marcas de Cristo.
é porque eu sofro. Nós vamos perceber ao longo de toda a história do povo de Deus, vários homens e mulheres que padeceram por isso. Nós poderíamos nos lembrar de João Batista, que por ser fiel a Deus foi decapitado. Nós podemos nos lembrar de Estevão, que foi morto, apedrejado. Paulo consentia com aquilo tudo antes da sua conversão. E muitos dos outros apóstolos que a história registra o sofrimento. Paulo foi apedrejado, foi jogado fora das cidades e dado praticamente como morto. Sofreu açoites, sofreu todo tipo de perseguição, mas nunca desistiu, sobretudo nas suas viagens missionárias. Essa igreja que foi fruto da segunda viagem missionária do apóstolo, a primeira igreja da Europa que foi plantada pelo apóstolo. Claro, com a ajuda de alguns irmãos, mas sobretudo do apóstolo Paulo. Eles se alegravam pelas marcas que tinham em seus corpos. E se nós, a começar por mim, formos analisar quais são as marcas que temos em nossa vida de perseguição e como nós entendemos o que é isso para nós, será que nós pensaríamos assim, de dizer que isso é motivo de alegria para nós? Perder o emprego por causa do Evangelho, não mentir porque alguém lhe deu uma ordem para mentir, roubar quando alguém sugere, e quando eu falo roubar não é somente a subtração de algo que pertence ao outro de forma física, material, mas também de forma imaterial, como o tempo do seu trabalho, que você ocupa nas redes sociais indevidamente, como ocupar mais tempo com coisas particulares do que o devido, quando está sendo pago para trabalhar. Nós devemos, irmãos, ter um padrão muito superior aos demais. E isso não é fácil, é desafiador, mas sobretudo também é recompensador. Então, irmãos, se nós tivéssemos que fazer um paralelo entre esses homens e mulheres que ao longo da história demonstraram temer a Deus, nós não encontraríamos parâmetro de comparação com o que fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Não teríamos. Se nós buscarmos alguém que viveu de todo o tempo, através das suas ações, através dos momentos em que ele ficava calado, através dos momentos em que ele expressava-se através de palavras, nós vamos perceber que ele fazia tudo isso sem cometer nenhum pecado. Nós vamos perceber que sua santidade, ela foi inequivocamente demonstrada em todas as suas ações. Foi o maior exemplo para todos nós de alguém que viveu tudo isto, que de forma ainda muito inferior à compreensão do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo traz aqui. Porque o Senhor Jesus, ele tinha evidentemente como Deus uma compreensão muito mais ampla dos mandamentos, qual era a vontade de Deus, porque ele era Deus, e a sua natureza humana não afetava a natureza divina, ao contrário, a natureza divina afetava de forma incondicional a sua natureza humana, de forma que ele não cometeu pecado. Portanto, ao contrário de Paulo, ao contrário de Estevão, ao contrário dos apóstolos que eram pecadores, não há injustiça maior do que levar uma pessoa inocente a pagar por algo que não cometeu. Mas nós que conhecemos a história da redenção sabemos que ele não faz isso de forma vã. Ele faz isso para pagar o preço do nosso pecado.
para pagar o preço das nossas ações e omissões e palavras que ofendem, sobretudo, a lei de Deus, ofendem muitas vezes o nosso irmão. E nós que somos resgatados por Ele, nós podemos sim ter ousadia de dizer que temos salvação, temos certeza disso, que nós podemos buscá-lo nos momentos mais difíceis de nossa vida, sabendo que Ele, sendo perfeito, santo, Ele se deu em favor de muitos, em favor de nós que somos eleitos do Senhor. E a nossa atitude para com Cristo não pode ser outra, irmãos. É viver, nos portar de forma digna do Evangelho. Evidentemente que no curso da nossa vida nós pecamos, mas precisamos cada dia buscar mortificar aquilo que está atrapalhando a nossa vida, buscar, sobretudo pela leitura e meditação da palavra de Deus, buscar conselho com os irmãos mais experientes e viver uma vida que dignifique o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Eu e você, volta e meia, nos decepcionamos. Mas a palavra de Deus também nos diz que devemos buscar a Deus na certeza de que Ele é um advogado perfeito para a nossa causa e Ele, ao se dar em nosso lugar, de uma vez por todas, pagou o preço do nosso pecado. Então, se por um momento nós entristecemos porque praticamos aquilo que não é conveniente diante de Deus, por outro nós ficamos alegres, porque o Seu Espírito nos conduz ao arrependimento e nós buscamos no nosso Senhor e Salvador a salvação. Quero concluir, irmãos, com duas aplicações muito objetivas. Se você não é um crente verdadeiro e está me ouvindo nesta manhã, eu quero convidá-lo a refletir sobre o que é ser um perseguidor da igreja. Ou, se você não persegue de forma objetiva, o que é viver longe dos caminhos retos do Senhor. É claro que muitas igrejas dizem: pare de sofrer. E o Senhor diz: no mundo tereis aflição. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, se achegue aos pés desse magnânimo Salvador, Jesus Cristo, se você não é uma pessoa crente. Se você já é uma pessoa crente e tem, portanto, dedicado a sua vida à santificação, ao conhecimento, procure aprimorar-se ainda mais, porque o padrão não é baixo, não é um padrão qualquer. É viver com dignidade de toda a obra produzida pelo Evangelho. E nos momentos de alegria, nós devemos reconhecer isso, mas sobretudo nos momentos de aflição, onde somos testados, provados, perseguidos, devemos nos lembrar e dizer, como o apóstolo diz em 2 Timóteo 4:7, ao final de nossa vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos imerecedores da Tua graça. Todos nós aqui sabemos disso, Senhor. Todos nós sabemos que somos indignos de estarmos diante de Ti, de recebermos tão grande favor, sobretudo da salvação em Cristo. E a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor, a começar por mim, me ajude a viver e a me portar de forma digna do Teu Evangelho. Ajuda os meus irmãos, Senhor,
que estão ouvindo nesse instante a Tua palavra, para que isso sirva de encorajamento e que a alegria que Paulo demonstra para os filipenses, nós também tenhamos nessa manhã em nossos corações, porque temos a certeza de que o Senhor fez uma obra que é suficiente para nos garantir a salvação em Cristo. Que o Senhor nos ajude na santificação, na mortificação dos nossos pecados. Estende a Tua bênção, ó Pai, a todos os nossos familiares, nossos esposos e esposas, nossos filhos, netos. Estende, ó Deus, a Tua graça sobre todos nós nesta manhã. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém.